Olá, terceiros anos, seus lindos, como é que vocês estão? Eu tô com saudades de vocês, espero que vocês tenham tido uma semana tranquila, já que só teve correção de exercício semana passada, que vocês tenham descansado bem. Mas então, essa semana a gente vai ver a associação de resistores mista. Mista porque mistura a em série e a em paralelo. Então, aqui não tem conteúdo novo, né? A gente já vai passar para os exemplos. A gente vai calcular o resistor equivalente, tá? Numa associação mista, onde eu tenho resistores em paralelo e em série. A gente poderia estar calculando também tensão e corrente elétrica de cada um dos resistores. Mas como isso eu sei que é um pouquinho confuso e a gente tá longe, né? A gente vai só calcular os resistores equivalentes. Então, vamos lá. A parte mais difícil da associação mista é saber por onde começar, né? Por onde eu começo a calcular o resistor equivalente? A gente vai fazendo por partes e substituindo, tá? Então, nesse caso aqui, o 4 tá em série com esses dois aqui. E esses dois estão em paralelo. Então, a gente vai começar por eles dois. Então, vou botar um aqui. Então, o resistor equivalente 1. Como a gente tem uma associação em paralelo de dois resistores, a gente pode usar R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. No caso, aqui seria 2 e 3, né? Então, vamos mudar os numerozinhos aqui. Né? Porque é o 2 e o 3. Aí vai ficar... Deixa eu arrumar o foco aqui. 15 vezes 10, dividido por 15 mais 10. 150 dividido por 25. 6 ohm. Então, a gente vai substituir este conjunto por um resistor de 6. Como é que vai ficar o nosso circuito? O A passa pelo resistor de 4 e eu vou substituir estes dois por um de 6. E aí, eu chego no B. Agora, a minha associação ficou em série. Então, como é que eu calculo o resistor equivalente em série? Só somar. O meu resistor equivalente final, então, se a gente vai redesenhar a associação, AB, fica 10 ohm. Fácil ou difícil? Divertido, no mínimo, né? A prof adora essa matéria. Então, vamos para o próximo exemplo. Bom, aqui a gente tem uma associação mista e eu tenho os terminais fechados. A gente pode abrir esse desenho para ficar parecido com esse daqui, né? A e B, que para algumas pessoas se torna mais fácil de entender. Então, eu vou abrir para demonstrar para vocês como é que se faz para organizar esse desenho, se vocês quiserem abrir. Então, vamos lá. A gente tem o terminal A. A gente passa, vai seguindo o caminho da corrente elétrica, né? Passa pelo resistor de 0,5. Chega neste momento, vamos chamar de C e D aqui. No ponto C, eu tenho dois caminhos para seguir. Vamos seguir um dos caminhos. A gente passa por 3 resistores. E vai lá pro D. Então, 3 resistores de 1 ohm. Tranquilo? Fiz esse caminho. Agora, eu vou fazer o outro caminho, que passa pelo resistor de 3 e vai lá pro D. Juntou aqui a corrente,
passa pelo resistor de 0,5 e chega no final. Deu para acompanhar, pessoal? Acho que sim, né? Qualquer coisa, voltem e assistam de novo para ver se vocês pegam. Em últimos casos, me chamem. Bom, e agora? A gente vai começar calculando por onde? Eu tenho os resistores em série, paralelo. Por onde a gente vai começar? Neste caso, a gente vai começar por aqui, calculando esta série. Resistor equivalente, como é série, 1 mais 1 mais 1, 3. Vou refazer esse desenho substituindo por 3. Então, passa pelo 0,5. Vou substituir aqueles 3 por um só. Então, vou substituir estes 3 por um resistor de 3. Eu tenho outro de 3 aqui embaixo. Agora, a gente vai fazer o quê? Vamos calcular estes em paralelo. Como eles são iguais, vocês lembram que a gente tem um atalho, R dividido por N, o valor dos resistores dividido pela quantidade de resistores iguais. Nesse caso, são 2, que vai ficar 1,5 ohm. Então, a gente vai substituir estes 2 por 1,5. Passa pelo 0,5 ou 1,5 que a gente vai substituir. Zero cinco. Então, mantive esses 2, substituí esse conjuntinho. Agora ficou barbadinha, né? Ficou tudo em série, então é só somar. 0,5 mais 1,5 mais 0,5, que vai dar 2,5 ohm. Então, se a gente fosse redesenhar para finalizar, AB. Ficaria assim a nossa associação. É difícil, mas é divertido, né, pessoal? Vamos lá, vocês são capazes, eu acredito em vocês. Vamos para o último exemplo. Então, de novo, a gente tem uma associação mista. Por onde a gente vai começar esse daqui? A gente tem duas opções. Eu tenho estes 2 que estão em série e esses 2. Dá pra gente fazer os dois ao mesmo tempo, tá? Então, vamos fazer, chamar esse D1 e esse D2. O RE1 é só somar, né? Série, 1 mais 6, 7. O RE2, 2 mais 4, 6. Então, vamos redesenhar e substituir. Então, a gente vai substituir estes 2 por 7. Aqui continua 3, estes 2 por 6 e 5. Pessoal, quem faz essas contas, vocês podem fazer de cabeça e só substituir, né? Não precisa ficar fazendo todo o passo a passo, mas quando é em paralelo que a gente tem que calcular, né? Agora, a gente vai fazer o quê? Vai fazer o 5 e o 6 em série? Não, né? Porque aqui tem uma divisão de corrente. Então, eu tenho que fazer esses 2 primeiro, que tá em paralelo. Então, RE, você vai fazer R1 vezes R2, dividido por R1, mais R2. Pessoal, façam uma colinha dessas fórmulas, né? Que daí facilita para vocês na hora de calcular, quem não decorou ainda. 3 vezes 6, dividido por 3 mais 6. 18 sobre 9, 2 ohm. Então, vamos redesenhar e substituir.
7. Substituir esses dois pelo 2 e aqui mantenho 5. Agora, a gente vai fazer... Agora sim, aqui ficou em série, né? Então, vai somar, vai ficar 7 on. 7 e 7. Agora, a gente ficou com dois resistores em paralelo de mesmo valor. Aí, a gente vai usar o atalho. RE 7 dividido por 2, 3,5 ohm é o resistor equivalente final. Bom, vocês têm alguns exercícios para fazer. Façam todos, pessoal. Se vocês fizerem errado, não tem problema. Depois, no vídeo de correção, vocês vão acompanhar a correção, vocês vão entender o que vocês erraram. Vocês sabem que eu sempre digo que a gente aprende com o erro, tá? Não tenham medo de fazer e errar. Os dois últimos exercícios são dois desafios. Vocês vão ver que é um resistor maiorzão, mas ele não é difícil de fazer. Ele assusta pelo tamanho, mas quando vocês começam a fazer, vocês vão ver que não é tão complicado assim. Então, coragem, boa sorte para vocês. A gente se vê em breve. Qualquer coisa, me chamem. Prefiro que neste caso seja no WhatsApp para vocês me mandarem foto do que vocês estão fazendo e o que vocês já tentaram fazer, que daí eu vou direcionando vocês, né? Ah, isso aqui tá errado, faz desse jeito e tal, tá? Não tenham vergonha de pedir ajuda. Um beijão a todos, até breve.